café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner. Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao meu café, o Café Irreverente na Rádio Transforma. Este dia é sempre um dia que eu espero ansiosamente durante a semana para chegar este momento de estar aqui e cada vez mais intensamente estar nesta roda, porque nós formamos aqui com a pequena plateia que tenho aqui, uma verdadeira roda, uma verdadeira mesa de café e vamos fazer com que cada vez mais isso pareça de fato um café irreverente, onde vamos aqui tratar dos assuntos mais importantes e as curiosidades e tudo mais, como eu sempre venho dizendo desde o primeiro programa. Muito bem, já um pouquinho antes de começar aqui o café, nós estávamos aqui numa conversa e já veio aqui à baila algumas questões e temos aqui os nossos provocadores da plateia. Então, eu já, sem mais delongas, porque também já estou morrendo de curiosidade, porque só ouvi uma ou outra questão, mas parece que virão outras tantas, a respeito dos últimos acontecimentos. Pronto. E agora o programa, uma vez dada a partida, se Deus existe, talvez nem ele saiba o que vem pela frente. Então, pronto, vamos. Né? Só Deus sabe. Eu não sei muito bem se Deus anda sabendo muito das coisas ultimamente. Pronto, mas vamos lá. Então, eu sei que tem provocação a caminho, portanto, vamos lá. Pronto. É uma questão de linguagem. Essa é a Renata. Essa é a Renata. Andy, é uma questão de linguagem, é uma questão de afirmação, mas esta semana houve aí quase um levante, porque no Enem, que é o nosso exame nacional... É o exame nacional no Brasil, no Brasil. Surgiu uma questão muito interessante. Foi a primeira vez que se falou na palavra travesti num concurso e uma coisa que é verdade. A palavra travesti, traveste, em Portugal, e concurso significa o exame, esse que nós lá usamos dizer. No concurso público, é uma prova. Um documento oficial, não é? Exatamente. Está oficializado. Sim. Andy, é verdade que há um dicionário secreto dos LGBTs e gays e travestis e pessoas trans? Ou é a linguagem? O que é? Olha, por mais o que é o Pajubá. Bom, vamos começar esclarecendo alguma coisa, porque o programa não é só para os brasileiros. Então, pronto, a Renata já esclareceu algumas coisas quanto ao Enem, que nem sei qual é a composição da sigla, Exame Nacional... Nem só para os brasileiros em Portugal, também é para os portugueses e para os portugueses... Claro, tá certo. Olha, tá certo. É Exame Nacional do Ensino Médio. Pronto, seria o Exame Nacional daqui. Mesma coisa, que estabelece o nível do... Inclusive já há mais de 20 universidades portuguesas que aceitam o Enem, claro, para o ingresso dos alunos brasileiros nas universidades portuguesas. Então, o Enem é válido aqui também, aqueles acordos de bilateralidade e pronto. Então, a primeira questão é essa, a coisa do Enem. E este ano, de fato... está havendo, né, em função de tudo que está acontecendo no Brasil, e não só no Brasil, mas esta onda de extrema-direita e tudo isso. Então tem sido uma coisa muito complicada e especificamente o Brasil passa por um momento aterrador. Aliás, morte anunciada, porque sabe-se há décadas que se a coisa continuasse como estava, isso iria acabar onde está acabando, e poucos que tinham um pouco mais de 2 dedos de testa, não é? que antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, etc. Aliás, tem um agora que saiu há mais de 20 anos, projetava a ascensão... no caso do presidente eleito brasileiro, Jair Bolsonaro, me custa até pronunciar o nome, olha, isso não posso fazer. Pronto. Desde que não é o meu presidente, né? Tá tudo bem. Bem.
Então, essa situação toda, isso já foi previsto, lamentavelmente isso foi previsto, nunca se quis crer, mas isso já foi previsto. E às vezes essas projeções não dão certo, mas às vezes dão. Às vezes dão certo, foi o que aconteceu, acabou dando certo. Quem projetou que o Brasil chegaria a essa condição que está no momento. Mas a questão não é essa, né? Já estou indo para outro lado. A questão aqui sempre tem que me puxar para de volta para o caminho, senão eu vou longe. Tá, a questão do Pajubá. Na verdade, hoje, talvez não queira que essa língua volte a ser necessária da forma como já foi. Hoje ela se tornou quase uma brincadeira, né? Tanto que eu aprendi muitas palavras do Pajubá. Pronto, mas isso, a história não é bonita como isso surgiu. Isso foi uma necessidade de as pessoas nos anos, sobretudo no período da ditadura militar, anos ali 60 e tudo mais, foi ali aonde começou a ser necessário, sobretudo entre as mulheres trans, né, no âmbito da prostituição, pronto, enfim, começou a ser necessário criar códigos de comunicação, inclusive para dizer, para que ninguém entendesse que a polícia está vindo, pronto, coisas assim, nesse sentido. E se começou-se a criar ali uma espécie de dialeto, uma língua dentro da estrutura da língua portuguesa, mas substituindo, né, os verbos e os aquendar, como por exemplo prestar atenção, né, aquenda, o bofe, né, presta atenção no rapaz. Então esse tipo de situação surgiu, claro que num contexto nem um pouco engraçado, porque se tratou da necessidade de se criar códigos para se poder comunicar. E a escolha, né, e tem razão para isso, a escolha das palavras foi de uma língua africana, Yorubá, né? E aí das palavras Yorubá, então, foram sendo simplesmente substituídas, né, pelas palavras da língua portuguesa. E surgiu isso. Como eu disse inicialmente, a história não foi para se divertir, né? Não foi para se divertir que isso surgiu. Claro, depois, queira ou não sei como será agora no futuro a curto prazo, mas já não havia tanta necessidade de esta língua ter essa função. Mas pronto, ela se disseminou e é algo que quase toda a população LGBT brasileira, em maior ou menor grau, conhece meia dúzia de palavras. Provavelmente, né, os portugueses deverão conhecer muitas delas dos termos como claro, na música. Vittar, pronto, claro. Né? São duas sem dúvida que comunicam sim, muito sim, com sim. o seu público. E eu sei que aqui em Portugal, no meio trans, conheço algumas pessoas que conhecem esse idioma e usam, né? Talvez pela ligação com o Brasil, etc., usam esse idioma aí, né, que não é um idioma, nada mais é do que um dicionário de palavras, substantivos e verbos que são substituídos para que as pessoas não entendam o que está sendo dito. Então, basicamente, urbano, exato. Basicamente, essa é a história do Pajubá e que foi, então, dessa vez para o Enem, inclusive o Enem saiu agora, recentemente, foi nesse fim de semana, e ainda não vi a prova, que sempre já nos anos anteriores eu tinha o hábito de ver, sobretudo as redações, isso é uma coisa interessante. Claro que agora estou com uma curiosidade enorme de ver questões de racismo, claro, né? Claro, também tem a ver, essa escolha da língua iorubá também é uma resistência étnica de expressão de identidade do brasileiro também, e da brasileira. Teria sido essa escolha também, Andy? Bem, aqui entra uma outra questão, que eu adoro, aliás, que é a questão religiosa, né? Isso é de uma complexidade enorme, não sei nem por onde começar, para dizer a verdade, isso aí, essa questão toda. Pronto, mas a primeira coisa a ser dita é que as religiões afro-brasileiras, ou seja, as religiões de matriz africana que se configuraram no Brasil, porque nenhuma delas é pura, não é? Só esclarecendo um pouquinho essas questões, essas religiões são originalmente
são originárias da África, chegam ao Brasil e em maior ou menor grau vão passar por um processo de reconfiguração, mais ou menos profunda, de acordo à necessidade que então, naquele período histórico, que foi a escravidão, né, o período da colonização e o período da escravatura, é para que esses escravos, essas pessoas pudessem praticar a sua religião. E aí vem aquele processo que se chama sincretismo religioso. Aqui me vem tanto... Ai, meu Deus, como é que eu faço isso? Aqui me vem tantas coisas na cabeça que são super, super interessantes e que são curiosidades fantásticas. Uma das coisas, por exemplo... eu vou só fazer um parênteses, tá? Vou fazer um parêntesezinho, porque eu acho isso fantástico de ser explicado isso, né? Basicamente para Portugal, que tem tanto preconceito, e claro, olha, no Brasil também, muito preconceito, e não saber diferenciar as religiões de matriz africana com sua teologia vasta e riquíssima, e nada mais pobre do que a teologia cristã ou católica, e a confusão que se faz com aquele outro tipo de manifestação, bruxaria, e para os olhos não avisados, isso se mistura, né? E eu dou sempre o exemplo, inclusive nessa questão... Entre a Umbanda e o Candomblé, as pessoas não conseguem não consegue distinguir essas duas religiões, mas não só isso. Eu não sei se você se lembra de uma ocasião em que o Papa... eu acho que já era o Francisco, mas não me lembro também, isso não importa, fez algumas declarações que ofenderam grupos muçulmanos islâmicos no Egito e foram e colocaram uma bomba numa igreja ortodoxa copta. Ou seja, para eles não faz a menor diferença, são cristãos. E fazem essa confusão, explodiram uma igreja ortodoxa copta porque o Papa... que é católico, romano, apostólico, não é? Então, essa mesma confusão que se faz no âmbito, para quem é um muçulmano cristão, está tudo dentro de uma mesma... Claro, se mais esclarecido, fazem a diferença, nós também fazemos a diferença entre xiitas e sunitas, mas muitos não fazem. Islão é Islão e pronto. Então, a mesma coisa acontece no que diz respeito a essas religiões, as religiões de matriz africana. Então, elas são vistas, inclusive, porque elas foram demonizadas, vigorosamente demonizadas. Então, pronto, né? Alguns deuses, por terem chifres, foram sincretizados com o demônio, porque o chifre na África implica poder e força, essas coisas todas. Essas religiões tinham uma matriz animista. Claro, tinha uma matriz animista. Bom, aqui já vem a questão teológica que eu poderia explicar. Eu não diria animista, eu diria antropomorfizada, que é diferente. Como se fez com o catolicismo também, o cristianismo também, antropomorfizar Deus. Então, os deuses, que são chamados orixás, eu não sou um especialista, apesar de ter feito curso de teologia urubá, mas não sou especialista. Ori eu acho que é cabeça, Ixá é o dono, ou vice-versa, ou seja, é o dono da minha cabeça, que na verdade é um deus, né? São os deuses, os orixás, né? Portanto, são deuses, na verdade, são divindades, não é? Divindades que estão num universo que não é um universo... é um universo divino, aquela figura que não é o ancestral, não, é literalmente um deus, uma deidade. Estas deidades, né, que são os orixás, e depende também da língua que se vai usar, nós estamos fugindo do nosso tema, mas pronto. A língua que se vai usar, isso tem outros nomes, né? Aí está um problema. Eu não me lembro em que língua, é Vundum, mas Vundum já passou a ser bruxaria, e não tem nada que ver, é só outra língua para dizer Deus, né? Em Kissi a mesma coisa, é outra língua, que eu acho que é... Pronto, eu não vou arriscar nada aqui, que isso já foi um assunto que eu não sabia que viria à baila. Portanto, eu não me preparei para isso assim tanto. A questão do preconceito contra as religiões de Tá, isso, aqui. Eu gostava só de lembrar um filme que marcou muito a minha infância,
baseado numa peça do Dias Gomes, que era o Pagador de Promessas. Sim. E é exatamente... Tem que anotar, porque senão não vai tudo. O Pagador de Promessas, ele mostra exatamente a questão do preconceito, quando o Zé do Burro faz uma promessa num terreiro de candomblé para salvar o animal dele, que era um amigo dele, coitado, um trabalhador que tinha ajuda ali do animal para trabalhar, não é? No Brasil dos anos 50, 60, um povo muito castigado, e ele atravessa, sei lá, o Nordeste inteiro com a cruz nas costas, mas o bispo de Salvador não permite que ele entre na igreja, porque a promessa não tinha sido feita a Santa Bárbara, mas dentro de um terreiro de candomblé. Então, eu acho que isso é um símbolo, de fato, dessa incompreensão, não é? E desse preconceito. Claro, porque que acontece aqui? Dentro do que tu colocas, por que eu quero só tentar ver se consigo concluir essa complexidade toda para poder chegar ao ponto de que por que estas religiões têm essa tolerância e o Pajubá, que é o nosso ponto de conversa, olha para onde é que já andamos, faz sentido ter sido a língua escolhida. Pronto. Primeiramente, ou seja, essas religiões chegando ao Brasil com suas divindades tiveram que ser, de alguma maneira, reconfiguradas para que pudessem ser praticadas. Daí vem o nome pai de santo, mãe de santa, mãe de santo. Por quê? Pai vem da palavra daí Bahia. Da onde vem a palavra Bahia do estado da Bahia? Ba, pai, e Iá, mãe. Por isso Caetano canta naquela terra de pai e mãe, não é? A Bahia, né, que as pessoas pensam que é um acidente geográfico, não tem nada a ver com isso. Dessa palavra Ba, vem a palavra Babá, que é o diminutivo, Lorixá, ou seja, o cuidador, o pai daquele Deus, ou seja, o sacerdote. E daí Orixá sendo trazido para a palavra santo, pai de santo, que na verdade é o sacerdote daquele Deus. Por isso cada sacerdote tem um nome. Pai João de Ogum, Mãe Maria de Iemanjá, ou seja, aquela sacerdotisa que cuida daquela deusa ou daquele Deus, daquele orixá. Pronto. Daí vem a palavra pai de santo, mãe de santa, que não tem nada a ver com santo, porque são deuses que foram sincretizados a santos católicos. Pronto. Muitos dos praticantes das religiões africanas tampouco sabem disso. Não sabem disso, né? E esse sincretismo é muito comum, porque chegou ao ponto de que em terreiros, né, os sacerdotes, isso eu testemunhei muito, o sacerdote mandar fazer um trabalho de oferenda a um deus africano na igreja, né, na igreja. Então, esse tipo de situação, um sincretismo tremendo. Pronto. Agora, tudo isso, que é um assunto maravilhoso, vastíssimo, ficaria fazendo aqui 15 programas sobre isso, questões religiosas, me prepararia melhor, porque isso é do curso de teologia, que eu já me esqueci, faz anos, muitos anos já faz isso. Mas então pronto. Em função da teologia africana, que tem uma relação com sexualidade completamente diferente e avessa à concepção cristã, e não só cristã, mas as concepções monoteístas de sexualidade, né? As três grandes religiões monoteístas, na ordem cronológica, o judaísmo primeiro, o cristianismo logo em seguida e o islão depois. A concepção de religião, a concepção de sexualidade dessas religiões é completamente diferente. Os deuses têm sexo. Claro, os deuses, claro, só claro. Lembra as outras teogonias e teologias gregas, claro. Sim, exatamente. Uma ligação. E aí está essa antropomorfização do divino, do panteão dos deuses, faz como na Grécia, realmente os deuses, porque aqui está a questão de conceito de Deus, para começo de conversa. Para essas religiões, para ser um Deus, só precisa ser imortal, nada mais, né? Diferentemente do que são as características para o cristianismo ou para as religiões monoteístas do que é ser Deus, né? Pronto.
Uma vez que basta ser imortal, poderoso, porque a imortalidade redunda em poder, evidentemente. Agora, eles eram vistos, né, de uma forma totalmente antropomorfizada e, portanto, tinham filhos, né? A sexualidade era vista de uma outra maneira e, tanto na mitologia grega, a homossexualidade entre os deuses também, né? Não havia nenhum problema quanto a isso nos panteões africanos da mesma maneira. Considerando que obviamente houve, né, no Brasil linhas de religiões africanas que por causa do porque que aqui vem o seguinte, quanto mais o processo de cristianização ou catolicização das religiões de matriz africana foram sendo mais ou menos profundos, mais ou menos fortes, mais evidentemente os preconceitos ali eram fortes. Então isso, né, se vê muito claramente. O candomblé, que é um conjunto de religiões, não é uma religião só, um conjunto de teologias, não é? Sempre foi muito mais tolerante em relação às questões de sexualidade. Já a Umbanda, que é uma religião muito peculiar, que já nasce no Brasil, né, já é uma religião totalmente brasileira, já muito mais cristianizada, já vem ali uma amálgama de cristianismo com uma variante francesa de concepção de espiritualidade, que é o kardecismo, que qualquer brasileiro sabe o que é isso, ou pelo menos já ouviu falar, pode não saber o que é, mas já ouviu falar. Aqui em Portugal isso se confunde muito, né? Nem se conhece aqui em Portugal a figura de Allan Kardec, então quer dizer que são as teorias paracientíficas, porque esse é o nome correto que se dá a isso, por mais que se considere da parte dessas concepções ser uma ciência, mas na verdade é uma paraciência, com sua seriedade, é muito séria, ninguém discute isso, eu conheço isso profundamente, eu estudei isso por muitos anos, mas essa mistura de algo lá do final do século XIX, nascido na França, com Allan Kardec, que era cristão, maçom, etc., que vai para o Brasil... Pronto, é uma salada russa, né? Porque pronto, tudo misturado. Surge, então, em função de essa... Olha, aí vem uma outra questão. Essa religião, o Brasil vivia nesse... Olha, o Brasil não, o mundo todo. Mas o Brasil vivia muito fortemente nesse momento a questão da proclamação da República, que foi em 1889, 15 de novembro, os movimentos republicanos. O movimento republicano era um movimento higienista, cientificista, e refutava a ideia do cristianismo daquela forma mais fideísta, e Augusto Comte foi assim, às vezes eu me esqueço, queridos, de olhar para vocês aqui para a câmara. Foi a pedra fundamental de uma coisa chamada positivismo. Tanto que a bandeira do Brasil está lá escrito ordem e progresso, que era uma frase que eu também acho que vou errar. Ordem por princípio, progresso não sei o que e amor por fim. Tiraram o amor, botaram ordem e progresso, ficou o lema do Brasil. Isso é uma questão do período positivista. Isso tem tudo a ver com essa concepção de buscar uma forma científica de explicar a fé. Vem o kardecismo ali como uma luva para o Brasil, para uma espécie de religião científica. Essa religião científica é óbvio, né? Sabe-se, em toda a história, só basta ver a história dessa, que não é uma religião, olha, vejam bem. Ficou com cara de religião, mas nunca foi para ser uma religião. Se tornou uma doutrina, a doutrina, vulgarmente conhecida como doutrina espírita. Exatamente. Mas a ideia do Kardec não era religião. Aí tenho que defendê-lo, porque não era mesmo uma religião. Essa tornou-se evidente, mas é óbvio, né? Extremamente elitista. Extremamente elitista. Então houve um episódio numa reunião dessas espíritas, kardecistas, onde um médium, então a palavra médium é aquele que tem esse contato e recebe as entidades, ou os espíritos desencarnados na linguagem espírita, recebe um caboclo. E esse caboclo, então, dá um discurso muito interessante do ponto de vista ético e antropológico,
espetacular o discurso, e ali funda uma religião chamada Umbanda, que era uma religião, exatamente o mesmo espiritismo para os pobres. Estou sendo extremamente raso aqui na forma de explicar isso, não é? Tudo se resume no final à questão das classes. Tudo é classe, obviamente, não é? E surge essa religião, então o que acontece? Os médiums dessa religião nova, se sincretiza muito essa religião com as de matriz africana, e essa religião vai ser uma religião diferente do candomblé, que só trata das divindades, e a sacerdotisa, então, não é a palavra certa incorporar, ela se ocupa daquela divindade, porque ela não tem como incorporá-la toda, porque explodiria, pois afinal de contas trata-se de um deus ou uma deusa. Então ela como que se conecta a essa divindade e ali se manifesta. Na Umbanda isso também acontece, entretanto existe a manifestação das entidades, que são os tais espíritos desencarnados, que se tornaram sábios, pronto, se tornaram mestres, né? E tudo mais. E então surgem essas falanges de espíritos, que são os caboclos, os... não, antes, pera, calma, tem, por meio ordem cronológica surge. Primeiramente os caboclos, claro. Estamos chegando no Pajubá. Está demorando, mas estamos chegando lá. Vem os caboclos, os pretos velhos, né, que são sábios escravos que foram mortos e tudo mais. Então os pretos velhos, os caboclos foram os primeiros, depois começaram a vir outras falanges de supostos espíritos desencarnados a se manifestarem e trazer sua sabedoria. Inclusive as prostitutas tiveram lugar nesta religião, por mais que ela seja conservadora, mais do que as outras, porque, vamos dizer, a Umbanda, de certo modo, ela é mais purista, né? Mais conservadora, mas pronto. Tem as pombas giras, os Zés Pilintras, né? O Zé Pilintra, que foi um personagem do Rio de Janeiro, morto, né? Então ele torna-se um sábio e reúne uma falange de Zés Pilintras para orientar as pessoas. As próprias prostitutas da mesma maneira, porque elas são aquelas fazem aquele papel todo, mas na verdade quando vai se consultar, elas normalmente são sábias nas coisas que dizem. Pronto. Mas tem aquela característica toda, enfim, aí vieram tantos outros, os boiadeiros, depois os baianos, e por aí foi, podem ver que é uma configuração inteiramente brasileira. Estamos quase chegando no Pajubá. Mais e menos, essas religiões são, como eu disse, muito tolerantes às questões de sexualidade. Dependia muito também do sacerdote, do pai de santo, da mãe de santo, o quanto ela era mais ou menos preconceituosa nessas relações. Isso também ali se verificava e, obviamente, se podia verificar essa diferença, né, de graduação, mas, queira ou não, eram muito mais tolerantes, a tal ponto de que essas religiões se tornaram verdadeiros abrigos da população LGBT. Não é? Isso foi uma coisa sempre muito perceptível. Claro que, queira ou não, aquilo se disfarçava, não é? Mas visivelmente ali se percebia o grande índice de pessoas LGBT que praticavam essa religião e praticam até hoje, porque ali, claro, encontram guarida, encontram uma maneira, uma outra forma de viver a sua religiosidade e a sua sexualidade, porque essas religiões, quanto menos elas são, como eu disse, repetindo, quanto menos elas são cristianizadas e catolicizadas, a relação divino e sexualidade estão, né? E sobretudo porque, mesmo nas religiões antigas e nas religiões africanas, a sexualidade, sobre nenhum aspecto, é algo de caráter pecaminoso ou qualquer coisa assim, diferentemente de toda a mitologia cristã no que diz respeito à questão de sexualidade. Pronto. Aí está a explicação, depois de tudo isso, para simplesmente dizer que essa é a razão, porque, claro, naturalmente, né, se fosse escolher, então, sobretudo as mulheres trans, as mulheres
trans que trabalhavam e trabalham até hoje, mas naquela ocasião, naquelas décadas, nesse período, não tinha outra forma de ser mulher trans que não no âmbito da prostituição, basicamente, né? Hoje, que já isso é bastante diferente, ou pelo menos um pouco diferente. Então, pronto, ali havia um abrigo, realmente havia um abrigo, e é natural que fosse ali, então, casualmente, em função de que sim, porque essas religiões utilizam o Iorubá à semelhança do que a Igreja Católica utilizava o latim, é a língua mãe, pronto, então nos ritos todos ali sempre cânticos em Iorubá, próprias rezas em Iorubá, enfim, essa coisa toda, pronto, isso foi mais ou menos... Por que, né, esse vínculo se deu historicamente, como é que isso funcionou e de onde veio o tal do Pajubá que foi abordado nesse exame. E não só isso, mas foram abordadas várias outras questões. A repercussão foi, por um lado, extremamente positiva, para outro lado, extremamente negativa em função do que o Brasil está vivendo hoje. É uma polarização absurda. Já li... Como eu disse no primeiro programa, o meu Facebook é extremamente controlado, o que entra lá, o que não entra, mas queira ou não, às vezes vaza algumas coisas, então já vi em algumas colocações de pessoas que fizeram comentários a respeito do que já está se dizendo, né, do esquerdismo, né, que isso... Ai, meu Deus... É a doutrinação. A doutrinação, né? A doutrinação. Agora falar de nazismo, feminismo, racismo, agora é esquerdismo, né? Bem, teve quem avisou, hein? Teve quem avisou que esse negócio ia acontecer. E quem avisou previu o trajeto até chegar a Jair Bolsonaro? Sim, inclusive com o nome. Claro, inclusive com o nome. Eu vou procurar, eu vou trazer isso no próximo, eu vou anotar para não esquecer. Previu também sim, porque do PT, previu a polêmica. Sim. Não, aí não foi uma questão muito de previsão, era uma coisa meio óbvia. Claro que eu não teria tido essa capacidade, essa clarividência histórico-científica, né, sociológica, para perceber que aquele político ali ainda há 15 anos atrás, 20 anos atrás, claro, há exemplo de outros na história, como Mussolini, Hitler, etc., que vêm lá, né, e vão passando passam pelo lado e as pessoas não percebem, só percebem quando já a coisa está nesse nível. E ele previu isso, ele percebeu exatamente isso. Este político vai ter esta caminhada e fez essa previsão. Eu não posso dizer muito mais a respeito porque eu realmente não fui ler a questão e só soube disso ontem ou anteontem. Portanto, é isso, é esse tipo de situação, né? Aliás, como se sabe, há 20 anos antes da Segunda Guerra Mundial, houve quem, olha, o negócio está caminhando para isso, né? E foi. Mas uma coisa, desculpa, por que essa permeabilidade do Brasil a todas estas religiões, é essa importação, não é? De tantas religiões, ou seja, uma grande religião, depois de tantos dialetos dentro da mesma religião, não é? Porque essa permeabilidade? Eu sei que há países da América do Sul que tiveram os mesmos missionários, não é? As mesmas ordens missionárias a fazerem catequização e a conversão, digamos, dos povos indígenas. Não tiveram, esses sim, não tiveram os contingentes de mão de obra escrava oriunda da costa ocidental africana, não é? Não foi estabelecido, no caso do Chile, no caso da Argentina, etc., não foi estabelecida essa triangulação entre o Brasil, a Europa e a costa africana. Mas, apesar de tudo, esses países não apresentaram essa mesma permeabilidade. Porquê? Bem, há um aspecto que os outros países, por acaso, não tiveram isso, né? Há vários fatores históricos que levaram o Brasil a se tornar uma espécie de
imã migratório, né? Isso começou já logo depois da proclamação da independência, quando foi necessário colonizar, ou seja, povoar regiões do Brasil, não é? E se precisou literalmente abrir, né, como vários países fizeram, para os grandes vagalhões, as grandes ondas migratórias, nomeadamente alemã, italiana, inicialmente, cada uma com duas ondas, né? Sobretudo a italiana, teve uma anterior e outra mais no início do século, final do século XIX, início do século XX. Depois disso, muitas outras, quantidade numerosa de vagalhões e ondas migratórias foram chegando ao Brasil, o que não me consta ter acontecido em nenhum outro país do mundo. Cada vez que esses vagalhões, essas ondas migratórias se davam, elas tinham uma razão, claro, para que isso fosse feito. Uma delas que se tem, as comprovações são nefastas, né? Sobretudo no período do Estado Novo, pronto, enfim, que foi a necessidade de branqueamento da população brasileira. Isso foi um projeto, isso foi uma questão que se fala muito na história do Brasil, a questão do branqueamento a necessidade de branquear a população. Pronto, aí veio, o Brasil tem as maiores colônias, né, de japoneses fora do Japão está no Brasil, de chineses fora da China está no Brasil, de coreanos fora da Coreia está no Brasil, deixa-me ver o que mais, fora, acho que portugueses também, fora de Portugal está no Brasil, e assim, tudo isso de sírios, de libaneses, de não sei mais o que, pronto, estão ali concentrados no Brasil. E isso trouxe todas as suas culturas, obviamente, né? Aí por isso que o Brasil tem shintoísmo, budismo, hinduísmo, judaísmo, todas as religiões de matriz africana, aquelas religiões, aquele panteão todo de religiões de matriz asiática, não é? E pronto, sem contar as indígenas, autóctones, e isso foi formando, foi mantendo nichos, e esses nichos em certo grau também se amalgamando e se misturando e se interseccionando, pronto, formou esse mar, Esse melting pot. exatamente, mas tem uma coisa aqui muito importante, a questão do cristianismo no Brasil, sobretudo o catolicismo. Tem uma particularidade, que é o fenômeno que está acontecendo agora, porque quem está migrando para o evangelicismo não são grupos de nenhuma dessas outras religiões. São, normalmente, católicos. E aqui vem um outro fenômeno, que tenho eu a impressão... A isso, por que está havendo esse encrudecimento do conservadorismo justamente nessas religiões neopentecostais, que também são cristãs? Ou seja, se antes, por exemplo, quando a gente coloca a questão do luteranismo contra, não é, a reforma protestante, que abre espaço para as mulheres, ou seja, que redefine a perspectiva de sexualidade dentro da própria igreja, porque os pastores podiam ter suas famílias, casarem-se e tudo mais. Sim. E de repente agora parece que... Há o reacionarismo. Exato. Bem, eu tenho a minha opinião. Essa é minha opinião. Claro que ela está sustentada em outros autores e tal, mas eu tenho a minha opinião. Eu não diria opinião porque eu odeio essa palavra. Aliás, quando eu faço as minhas conferências, eu justamente dou os conceitos filosóficos e etimológicos da palavra opinião, né? Pronto, mas tenho a minha impressão, o meu ponto de vista. Eu penso, e as pessoas refutam um pouco isso, porque é meio difícil, mas é possível, mas será possível mesmo que
que é assim que funcionamos e é assim que o nosso inconsciente realmente se manifesta a esse ponto e considerarmos que isso é uma manifestação do nosso inconsciente e dentro, às vezes me acusam, inclusive, tu já está muito freudiano, estás muito, enfim, sei lá o quê. Só pensas em filosofia, como se não fosse a filosofia que explicasse tudo. Pronto. Mas aqui particularmente tem uma questão. Eu quisera ter trazido aqui hoje aquele texto do Kant, A Maioridade e a Menoridade, de Kant. Aqui tem uma questão dentro especificamente do cristianismo. Lá no Brasil, estou falando de lá, coisa que se nós observarmos, todas as demais religiões, em um grau maior ou menor, conseguem, eu poderia, claro, traçar aqui uma teoria teológica e antropológica, mas conseguem construir um indivíduo. As religiões africanas fazem isso com certo sucesso, com um sucesso maior, um sucesso um pouco maior. Conseguem construir um indivíduo minimamente mais autônomo, inclusive pela própria característica da teologia. Quando diz indivíduo, homem... O ser, homem e mulher, sim, homem, mulher, ou não, seja quem for. Né? Autoresponsabilização. Pronto. Existe uma, queira ou não, até pela própria característica dos deuses, da própria característica da teologia, das religiões de matriz africana, e a própria relação com o divino, a concepção da reencarnação, independentemente de crer ou não, ela cria, independentemente de qualquer coisa, minimamente um ser mais responsável. Mais responsável. E isso, queira ou não, faz com que essas pessoas ou esses grupos sociais tenham que construir crenças minimamente mais centradas em si, né? Minimamente, talvez fosse, não sei se bem correto dizer, minimamente menos metafísicas. Porque, queira ou não, eu sou um ser estou mais à mercê daquilo que eu vou fazer. Né? Eu não conto com misericórdia, né? não conto com esse tipo de situação. Eu respondo pelos meus atos em um grau muito maior. Por mais que eu vou lá pedir para o Preto Velho me ajudar, mas não interessa, o Preto Velho pode até me ajudar, mas ele vai me ajudar, né? Mas pronto, como eu posso pedir, claro. Mas como eu peço para Renata, me ajuda que eu fiz uma coisa aqui, olha, ajuda-me, Renata, não é? Ou Kim, ou sei lá. A mesma coisa. Nesse sentido, eu tendo a entender essa gama da sociedade como que, de alguma forma, minimamente mais autônoma. E menos vulnerável a que se lhes tire o chão debaixo dos pés. Percebem isso? Dentro do catolicismo, o catolicismo como a expressão no Brasil máxima do cristianismo, não é assim. Não é assim. E é natural quando os valores mais, as pedras, os paralelepípedos sob os meus pés, né? Seja lá com as questões da sexualidade, que é o que mais atinge. E vejam que essas religiões, a questão da sexualidade não atinge tanto o indivíduo, não atinge tanto a pessoa, né? Porque são religiões que estão mais preparadas para isso, queira ou não. Nesse sentido, eu vejo assim, e concordo com outros que também veem assim, eu vejo claramente que há uma busca desesperada por respostas e por um novo alicerce porque são pessoas que não são autônomas, são pessoas que não conseguem construir uma autonomia que não importa o que aconteça ao meu redor, eu sou. Se não me disserem o que eu sou, eu não sei quem eu sou. Esse é o problema de todas as religiões, basicamente de religiões muito mais severas nesse aspecto, como o caso do cristianismo, islão, judaísmo, etc. Salvo exceções. Então, nesse aspecto, começa a haver realmente
um momento em que a Igreja Católica não dá respostas, né? Não dá respostas, começa a tentar dar respostas com movimentos eclesiásticos mais conservadores, né? De diferentes linhas, né? Como por um lado a teologia da libertação, ou então mais, nem esquece a teologia da libertação, a renovação carismática católica, ok? Por um lado, Opus Dei para outro, mas a busca é a mesma. Dar respostas que aquela concepção já não dava mais, não é? E muito pior, quando queira ou não, a Igreja Católica tende a se arejar um pouquinho. Por exemplo, esse é um outro assunto, eu tenho minhas restrições grandes quanto ao Francisco, mas com um Papa como o Francisco, isso não responde a quem precisa de coisas tão fundantes e básicas para poder saber quem é. Então, o próprio Papa Francisco me deixa inseguro. Então, eu vou para uma religião, e é isso que acontece, é isso que está acontecendo, eu vou para religiões que me vêm com uma resposta que eu não preciso pensar, eu não preciso, porque são verdadeiramente rebanhos, né? Ou seja, são verdadeiramente rebanhos. Se fôssemos pensar no mito da caverna, o brasileiro voltava para a caverna. Voltaria para a caverna, com certeza. Okay. Como voltavam no mito da caverna, espancavam, né? Espancavam o que saiu, né? Pronto. Então, esse é o meu ponto de vista, porque o avanço do evangelicismo, considerando que é o que mais faz barulho, mas no Brasil, e não só no Brasil, como no mundo inteiro, também avançam outras religiões. As religiões de matriz africana no Brasil avançaram muito, muitíssimo, mais inclusive do que as religiões evangélicas. Claro que tem um outro fator aqui, porque nos censos anteriormente, as pessoas, se dizia que no Brasil, aliás foi um cálculo muito interessante, se dizia no Brasil que 3% da população, ou 5%, qualquer coisa assim, eram praticantes de matriz africana. Quando fizeram um cálculo simples da quantidade de templos de religiões de matriz africana espalhados pelo território nacional, com uma média de pelo menos 50 pessoas em cada um, tem alguma coisa errada aqui, não pode ser só 5% da população que pratica essa religião. Ou seja, vem-se a constatar que as pessoas mentiam, né? Praticavam, mas diziam que eram católicas. Então, nesse sentido, cresceu muito. E também cresceu muito no sentido de haver uma migração também para essas religiões. Então eu penso que dessa forma é que se explica este fenômeno específico de busca de algo profunda, olha o contrassenso, vai ser, mas é proposital, profundamente raso, que eu possa pôr sobre os meus pés e estar seguro. Então, quer dizer, mexer na sexualidade é algo que, né, sobretudo numa sociedade religiosa, eu me refiro de uma sociedade religiosa, onde as estruturas de sexualidade que existem, elas são as mais... Qual é a palavra que eu posso usar? As mais simplórias, talvez, possíveis, e as pessoas estão agarradas naquilo de uma forma primária do que aquilo significa e o que eu sou. Então, por exemplo, simples, falando nesse sentido, homem e mulher, o que é ser homem e mulher, não é? Quando me dizem que não é meu pênis que me faz ser homem e nem a minha vulva que me faz ser mulher, mas sim meu cérebro, se eu não tenho cérebro a coisa fica difícil, né? Se eu não sou capaz de ser, né, sem que me digam o que eu devo ser, a coisa realmente fica difícil. Pronto, essa do meu ponto de vista é uma razão para essa debandada, né, para o evangelicismo e para todas essas questões. Muito bem, eu preciso perguntar aqui aos produtores do programa em que pé nós estamos quanto à questão de hora e tudo mais. Temos 10 minutos? Pronto, temos 10 minutos. Eu não sei se tem mais alguma questão a ser colocada aqui. Há uma questão, Andy, diante de tudo isso, eu acho seu ponto de vista muito interessante, porque realmente localiza essa questão. Há dois pontos aqui que eu acho apenas curiosos, não é? Uma é que quando nós encontramos, por exemplo, nas redes sociais, nós vivemos no digital, não é? Há alguns vídeos de manifestações associadas a religiões de matriz africana,
e espíritas, não é? No sentido de incorporações de entidades, quando nós encontramos esse tipo de ritual completamente deslocado do seu propósito dentro das igrejas neopentecostais. Eu não sei se o Andy já viu esse tipo de... Ou seja, diante disso, há um desequilíbrio cognitivo das pessoas, uma incapacidade de leitura, construída também por essa questão de ter, eu acho que é o medo de ser responsável pela própria vida, enquanto nós temos os nossos pais que nos protegem, ou seja, há uma infantilização da sociedade brasileira, não é? Eu percebo que é algo assim, e de que forma a gente poderia contrariar, o que é que pode contrariar? É a educação? É educação formal, é o pajubá, ou seja, como é que a gente contraria, que discurso a gente pode criar para contrariar essa simplificação da complexidade que é ser maduro, ser autônomo, ser responsável pela sua sexualidade, pela sua identidade. Como é que a gente fecha isso? Que ódio, eu odeio. É sério. É sério. Que coisa séria. Como é que me fazem uma maldade dessa? É sério. Pode não fechar, né? Eu acho mais... Não. Aventa isso, aventa isso. Francamente, dentro de um ponto de vista mais da psique humana e também de uma visão filosófica, eu penso que existe um fenômeno aqui que não se explica quer dizer, não se explica. Pronto, mas não se explica essa multiplicação repentina de pessoas de pouca monta mental, né? Que de repente parece que o mundo... Enfim. Na verdade, não é que não se explique, sempre foi assim, mas até então nunca tiraram-lhes o chão sob seus pés, debaixo de seus pés. Então, né, as pessoas... Agora, no que diz respeito a discurso, ou melhor, a arma, né, até, penso eu, até um certo nível de capacidade cognitiva, é possível abordar. É possível chegar lá e abordar. E não tem outra coisa que não seja educação em todo o seu mais amplo espectro, né? Educação para a autonomia. Educação para a autonomia. A educação para que eu possa dizer, eu sou isso. E não preciso esperar que me digam o que eu sou. O grande problema é essa ruptura. Quando eu desejo, pronto, eu não quero mais que me digam quem eu sou, eu agora quero descobrir quem eu sou. E isso bom, Kant chamava isso de menoridade, maioridade da civilização do próprio indivíduo. E isso é a coisa complicada. Quando eu estou abaixo disso, realmente a abordagem é bem difícil. É bem difícil porque nós temos ali uma situação muito, muito rasa, uma estrutura mental muito rudimentar ainda, muito rudimentar, e que pronto, é complicado. Eu realmente fico muitas vezes, e principalmente quando, por mais que se tome cuidado com questões individuais, por exemplo, de estar diante de alguém e começar a argumentar, mas de uma forma fazendo de uma maneira o mais cuidadosa possível, é inevitável que chega num determinado momento, o indivíduo vai se voltar contra ti. Ele vai te agredir.
é praticamente... Não tem como. Tem que se saber até onde vai se chegando, aonde vai se chegando num determinado momento, quando eu percebo que eu terei uma tipo, rebelião, não é? Ali é bom parar. Como diz o Leandro Carnal, não se deve tocar tambor para maluco dançar. Então, pronto. E é isso, né? É isso. Então, fica realmente muito difícil. E, sobretudo, quando o indivíduo já está, entre aspas, maduro, né? Quando não passou por nenhum processo, né? Na sua infância, na sua puberdade, nada, simplesmente se deu ali uma estrutura rudimentar de pensamento, rudimentar. Não quer dizer que seja, nesse sentido, um aspecto fisiológico, não é disso que eu estou falando, não é incapacidade fisiológica, não. É aqui a questão da incapacidade, porque nunca, a rasidade é enorme. Nunca foi levado a pensar. Nunca foi levado a pensar, a perguntar, a questionar, nada, nunca, né? É difícil isso, isso é complicado, Não sei muito bem como, tenho minhas teses, que não dá para agora aqui nós, né? Tenho minhas teses, tenho meus pontos de vista, mas não sei exatamente como fazer isso. Eu, né, até em conversas com a própria Renata, a Renata me diz, tu és otimista. Não, eu realmente sou um pouco mais otimista nesse sentido. Isso não quer dizer que não poderá haver a derrota. Vamos dizer, dentro daquela perspectiva que nós já falamos aqui no programa do renascimento, um renascimento está em curso, o que não quer dizer que se consolidará. Que está em curso, está. Não quer dizer que se consolidará. O anterior se consolidou. Esse nós não temos certeza. Há muito trabalho a ser feito e as reações são como sempre são. Só que hoje nós estamos num mundo muito mais complexo, muito mais destrutivo em função de instrumentos que se tem na mão, não é? Então, pronto, não quer dizer que se vai conseguir fazer com que este renascimento se consolide, né? Espero sinceramente que sim, porque senão nós estamos todos realmente tramados, né? Estamos todos tramados, estamos todos... Pronto. Creio que agora sim podemos encerrar. Esse programa foi meio dramático, não foi? Meu Deus. Foi meio dramático. Gente, no próximo, pelo amor de Deus. Coisas mais leves. Coisas mais leves, porque o programa hoje foi dramático. Acho que vou ter que sair daqui para o psicanalista. Porque foi mais, assim, temas mais... Sobretudo o final. Pronto. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço imensamente a participação dos provocadores e ansioso aguardo para que essa provocação venha também de fora do nosso estúdio. Muito obrigado. Até semana que vem em mais um Café Irreverente aqui comigo na Rádio Transforma. Obrigado. Um café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner.